e vamos para a nossa próxima videoaula. Com nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 82ª questão, Correios, 2008 ou 2009, da Diretoria Regional de Pernambuco. Perfeito? Diz assim a questão, uma questão bastante interessante, teoria dos conjuntos, vale a pena a gente fazer, que a gente vai recordar e até rever alguns conceitos bastante importantes e muitas vezes esses conceitos, né, de teoria dos conjuntos, raciocínio lógico, né, quantitativo, pega muito dos nossos concursantes. Vamos ler? Diz assim a questão, ó. Na agência dos Correios de uma certa cidade trabalham 20 funcionários. Sabe-se que 12 desses funcionários jogam futebol, 8 jogam vôlei e 5 jogam futebol e vôlei. Escolhendo ao acaso um dos funcionários, qual a probabilidade dele não praticar nenhum desses esportes? Vem aqui 5 itens, vamos descobrir qual deles será o verdadeiro. Gente, o que a gente tem que anotar é o seguinte aqui, e a melhor forma de fazer isso é sempre fazendo através do gráfico. Que gráfico é esse? Olha só, eu coloquei aqui dois círculos, poderiam ser 2 quadrados, né? Qualquer figura, não há problema nem a figura que eu vou usar, né? Duas figuras fechadinhas, tá bom? Bonitinho. O importante é o seguinte, a gente lendo o problema, a gente percebe o seguinte, ó. Eu tenho um total de 20 funcionários, já coloquei aqui fora. Esse total, esse quadradinho azul aqui, ó, esse retângulo azul, olha, 20, são 20 pessoas dessa agência, 20 funcionários, tá certo? Ele fala o seguinte, ó, 12 desses funcionários jogam futebol. Olha só, quem joga futebol está aqui, ó, é essa vermelha acrescida essa laranja, tá bom? Quem joga vôlei são esses aqui, ó, essa amarela acrescida dessa laranja. E essa laranja é o grande pulo do gato desse tipo de problema. Aqui vão estar situados tantos os jogadores, tantos os funcionários, né, que praticam o vôlei, quanto os que praticam o futebol. E é por aqui que eu vou começar. 12 jogam futebol, 8 jogam vôlei e 5 jogam ambos futebol e vôlei. Então, olha só, essa parte laranja representa justamente a interseção desses dois conjuntos, daqueles que praticam futebol e praticam vôlei. Ele fala aqui 5, então eu vou começar justamente por essa laranja, e eu sempre começo esse tipo de problemas por essa interseção central, tá bom? Essa interseção aos dois conjuntos. Então são 5, olha, 5 que jogam vôlei e futebol. E agora vamos continuar a ler o problema. 8 jogam vôlei. Se eu tenho 5 que jogam vôlei e futebol, eles estão incluídos nesses 8. Eu percebo o seguinte, somente jogam vôlei 3 desses funcionários. Por quê? 3 mais esses 5, são 8 que jogam vôlei. Não está me interessando se esses 5 jogam também futebol. O importante é que 8 jogam vôlei. Vamos ver agora o futebol? 12 desses funcionários jogam futebol. Se eu sei que 5 jogam vôlei e futebol, praticam apenas o futebol, que estão nessa área vermelha aqui, ó, 7 funcionários. Então eu tenho assim, ó, 7 mais 5, vê se não é isso, ó, 12 praticam futebol. 5 deles praticam os dois. 8 praticam vôlei, mais 5 deles praticam vôlei e futebol. Você vê que somente vôlei 3, vôlei e futebol 5 e somente futebol 7. Esse somatório me dá quanto? 3 mais 5, 8, mais 7, 15. Eu percebo o seguinte, praticam esporte 15 desses funcionários. Perfeito? 5 deles não praticam nenhum deles. Não são 20 funcionários que eu tenho ao todo. Se 15 praticam esporte, eu tenho que 20 menos 5, eu tenho 20 menos 15, eu tenho 5 funcionários que não praticam esporte algum. E é justamente isso que ele quer saber, ó. Escolhendo ao acaso um desses funcionários, qual a probabilidade dele não praticar nenhum desses esportes? Eu estou falando desses 5 moços aí que não praticam esporte, perfeito? Gente, praticam esporte, 3 mais 5 mais 7, 15 funcionários. Não praticam esporte, 20 menos 15, 5 funcionários. Tinha acabado de falar isso com vocês. E aí vamos lembrar do que é probabilidade, né? Qual é a minha definição de probabilidade? A probabilidade, gente, é a razão entre tudo que eu quero que aconteça. E no caso, o que é que eu quero que aconteça? É que eu sorteie um desses 5 moços que não praticam esporte. Sobre tudo que pode acontecer. O que pode acontecer? Eu sortear ao acaso um desses 20 funcionários. Então a minha probabilidade será o quê? O que eu quero que aconteça? Que eu sorteie, que eu retire um desses atletas. Ou seja, um desses funcionários, não atletas. São 5.
Mas eu posso, na verdade, sortear um dos 20. São 20 funcionários, então a minha probabilidade será a razão entre tudo que eu quero que aconteça, 5 funcionários, sobre tudo que pode acontecer, 20 funcionários. E aí eu vou fazer aqui o seguinte, ele não quer em porcentagem? Os itens de respostas, todos estão em porcentagem. Olha o que eu fiz aqui, eu multipliquei ambos por 5. Sabe para quê? Para encontrar isso aqui, ó, 25... 20 vezes 5 dá 100. E agora eu já estou lendo, ó, 25 por 100, ou seja, 25 em cada 100, 25%. 25 por 100 é o mesmo que 25%. Acabei de descobrir que a probabilidade, né, de eu escolher, né, um funcionário que não pratique esporte, seria de quanto? Seria de 1 para 4, 25 por 100, ou seja, 25%. E com isso a minha resposta certa é a letra C, tá certo? 25%. Chamando a atenção, é sempre importante lembrar que esse tipo de problema a gente resolve sempre pela interseção, pelo meio, senão eu me perco. E aí tem um detalhe, quando a gente fala que 8 jogam vôlei, eu não estou aqui dizendo que dentre esses podem ter algum que pratica futebol. Quando eu falo que 12 jogam futebol, eu não estou excluindo quem também joga vôlei. É por isso que eu tenho que começar por aqui, tá certo? Eu sei que 5 praticam as duas, e aí vou descobrir que são 8 que jogam vôlei, 5 jogam vôlei e futebol, 3 jogam exclusivamente vôlei, e o mesmo acontecerá com futebol. São 12 que jogam futebol, eu sei que 5 praticam também o vôlei, então 7 praticam somente o futebol. 3 mais 5, 8 mais 7, 15. 15 praticam o esporte, perfeito? 20 menos 5 dá 20 menos 15 dá 5. Ou seja, 5 não praticam esporte algum. Mais uma questão resolvida, bonita questão, sem dúvida nenhuma. Foi importante que a gente recordou esse conceito importantíssimo de raciocínio lógico quantitativo. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem nosso site, que tem mais de 200 páginas e é um site totalmente gratuito.